Muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso tempo com Deus, nosso encontro, nossa comunhão. Vou pedir para aqueles que puderem abrir as suas câmeras, abram suas câmeras, para que nós possamos orar ao Senhor. Gerem no coração de vocês, né, expectativas daquilo que Deus vai falar hoje. E cremos que hoje o Senhor derramará sobre nós uma porção. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, eleve sua cabeça para o alto, de forma profética para os seus olhos para o alto, onde está assentado o nosso Pai. Amém? Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, declarar a tua soberania, declarar o teu governo, declarar o teu domínio sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Tu és o Deus que dá ao mar os seus limites. Tu és o Deus que estende as estrelas nos céus. Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre será. O Deus eterno, o Deus de amor. E nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecer o teu nome e para declarar o teu poder, a tua magnitude, a tua beleza. Tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus poderoso, e não há outro além de ti. Só tu és Deus. E nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã. Vem sobre nós, vem sobre nós. Derrama, ó Espírito Santo de Deus, a tua Shekinah sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama a tua porção de Shekinah sobre cada vida aqui, sobre cada lar representado e principalmente sobre a vida de cada um que vai estar ministrando nesta sala, neste tempo. Pai, cala todo espírito humano e revela, Pai, o poder do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa se mover em nós e através de nós. Peço agora uma guarda de anjos para guardar esta sala e tudo aquilo que está ligado a ela, tudo aquilo que precisa para funcioná-la. Que cada anjo esteja agora cuidando, zelando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estabeleça aqui o seu governo. Estabeleça aqui a tua vontade. Eu quero declarar um tempo de bênção. Eu quero declarar um tempo de cura. Eu quero declarar um tempo de libertação, Pai. Que as palavras proferidas aqui, Senhor Deus, sejam como setas no alvo. E levando todos, Pai, a conhecer, a se conectar ainda mais com o Senhor. Alinha, Pai, tudo aqui. Alinha cada vida, cada pecinha que está aqui, Senhor Deus, a tua soberana e perfeita vontade. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Passo a palavra para quem é de direito. Obrigada, Thaís. Shalom, shalom. Bom dia a todos. Quero agradecer esse espaço, né, dessa abertura, hoje, dia 4 de maio. E para começar, gente, hoje eu vou trazer um testemunho. É um testemunho que não está acabado, porque ele ainda está em processo, mas Deus vinha me incomodando muito de que eu tinha que abrir. Algumas pessoas ouviram no Aliançados uma parte, ouviram em um outro momento lá na companhia de Daniel, presencialmente um outro pedaço, e Deus falou assim, a mensagem não está chegando a quem eu quero e tem algo que você não está contando. Então, eu escrevi, rapidinho, então eu pedi para o ChatGPT resumir, né, porque se eu fosse falar aqui daria 1 hora. Então, eu queria dar bom dia a todos. E hoje eu quero compartilhar algo bem íntimo. Alguns já ouviram, né, alguma parte, mas Deus tem ministrado ao meu coração de que eu precisava abrir tudo. Porque eu creio que o que ele fez e ainda está fazendo na minha vida e na do Alex pode também tocar outras vidas. E eu distribuí em pelo menos 4 mensagens, né? A primeira é a percepção.
Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho 38 anos e Deus, né, me fez enxergar algo que eu negava. Eu colocava sempre o trabalho à frente da minha família. Sempre fui muito dedicada, conhecida como workaholic, e carregava um medo muito comum entre mulheres que trabalham, que é o de se tornar mãe, que eu não daria conta, que eu falharia, né, em algumas áreas. Esses pensamentos foram me travando ao longo desses anos, né, quase 12 anos de casamento. Mas em momentos de oração, mentorias, palavras liberadas, por irmãs de fé, como a Cibele, a Úrsula, entre outras, Deus começou a me mostrar que esses bloqueios não eram dele. Ele tinha sim o desejo de me dar um filho e eu precisava alinhar meu coração. E o outro tópico é alinhamento com o céu, né. Nos abrimos com nossos apóstolos, pedimos bênção, que foi inclusive em junho do ano passado, quando eu fui para a festa que se aproxima, né, inclusive agora em junho, e começamos a perceber que às vezes o inimigo tenta frustrar os nossos sonhos, né, os sonhos de Deus na nossa Real. vida. Acho que alguém abriu o microfone. Mas ele só tem poder se dermos legalidades. Às vezes, pequenos pensamentos, atitudes, palavras que a gente solta são essas legalidades. E naquele momento, mesmo após uma oração, eu acredito que sem perceber, eu e o Alex, nós demos legalidades, né? Nós abrimos alguns espaços. E aí a luta vem, né? Desafios e milagres, né. Eu lembro que teve um encontro para o Aliançados, eu não sei, Flávia, se a gente nomeou diferente aquele encontro, que foi em Jundiaí, não por acaso em Jundiaí. E eu liguei pra Flávia dizendo que não iria, agradecendo a insistência, eu acho que outras irmãs, acho que Miú, que também tinha falado comigo, também agradecia a ligação dela. E olha que a Miú que nem sabia o que estava acontecendo até aquele momento, mas Deus a usou para falar comigo. Ele é maravilhoso, né. E o que que aconteceu? Eu já estava decidida e a Flávia começou a ministrar, a me explicar que não é tudo perfeito, que todos nós aqui, eu nem sei quantas pessoas tem, porque eu tô com um textinho aqui na frente, então, todos nós temos problemas e que ali era o espaço justamente para a gente, se permitir, ser ministrado e foi incrível, gente. Assim, eu não sei se vai ter o próximo, mas quem é casal que não foi ainda, não perca, porque lá eu acho que eu não percebi o quanto aquilo me transformou, mas após, né, reverberou muita coisa. E nesse tempo, Alex começou a ter sintomas, ele já vinha tendo muita enxaqueca, tontura, enjoo, foi para neurologista, foi para outros médicos e ninguém, diagnosticava. E a gente fez uma bateria de exames ainda antes desse momento, porque a gente, né, já tinha, se permitido com a bênção dos nossos apóstolos, mas a gente abriu essa legalidade, então, para você ter uma ideia, quem me contou do diagnóstico do Alex foi a Flávia em Campinas, então eu não soube pelo Alex, olha que coisa, né. E, surgiu um time de guerra aí, não à toa a Flávia colocou, né, em tempos de guerra nunca pare de orar, nunca pare de adorar. E surgiu um time de guerra aí com, Cláudio Miucchi, Sarina, Juliano Panza, João Cobal, Flávia Cobal, entre tantos outros que estavam nessa intercessão. E a gente começou a fazer tratamento, a fazer exames, eu também tive um nódulo da tireoide no seio. Vocês oraram em uma oração das primícias e eu senti os anjos de Deus fazendo a cirurgia em mim. Então vocês percebem que são vários milagres que eu estava retendo e Deus me exortou dizendo que eu precisava abrir, porque naquele dia, gente, eu senti que aquele diagnóstico que o homem tinha me dado estava sendo feita a cirurgia ao vivo com vocês dentro de uma sala. Eu realmente senti o toque dos instrumentos em mim. Eu fui tocada por Deus e por seus anjos. E aí, mesmo com exames dizendo que seria quase impossível engravidar naturalmente, o nosso apóstolo não concordou com isso. Ele olhou para o Alex e disse: vai ser natural e eu acredito nisso. Em fevereiro, no início de fevereiro, nós descobrimos que estávamos grávidos, né, eu estava gestante. Foi um milagre, sim, foi um milagre, porque
pela análise de grandes médicos, né, da área de reprodução humana aqui no Ceará, eles não viam essa possibilidade. Compartilhamos com nossos apóstolos e a gente compartilhou com poucas pessoas, eu acho que contava na mão, eram 3, né, preenchi os dedos da mão, que nós estávamos. A dor e a fé é o penúltimo tópico aqui. Mas veio o baque, ou situações difíceis na família, e aí, falecimento de uma pessoa querida, infelizmente suicídio de uma pessoa próxima também, né, mãe da minha enteada, ou seja, coisas muito pesadas aconteceram nesses 2 meses e meio, e eu tive um deslocamento de saco gestacional, fora toda a questão emocional. Passei por um dos momentos mais dolorosos fisicamente na minha vida. Não desejo isso para ninguém. Mesmo assim, Deus não mudou. Ele continuou sendo bom. E eu sei que tudo isso gerou amadurecimento, fé, união e preparo para o que ele ainda vai fazer. Eu não sei se vocês lembram, mas há umas 4 manhãs passadas aqui na abertura, eu disse que eu estava passando por um processo de dor. Só que eu ainda disse assim: "Mas eu acho que essa nem é a maior dor". E eu tinha certeza que eu estava falando certo, porque há 1 mês eu tive a minha maior dor, que eu achei que inclusive não estaria aqui com vocês, mas eu sei que eu tinha uma batalha espiritual naquele momento, mas um time de guerra também orando por mim, eu não tinha dúvidas disso. Talvez você esteja esperando uma promessa, talvez ouviu que não dá mais. Mas eu te digo, Deus não precisa de permissão da medicina, do tempo ou das circunstâncias para agir. Sim, se ele disse, ele fará. E antes de ler o versículo final, eu quero dizer que legalidade, gente, que eu falei lá na frente, entenda como desobediência, como não seguir uma palavra recebida. Eu já tinha recebido da Thaís presencialmente no nosso último encontro na companhia, de que o nosso lugar era São Paulo, o estado, ela não especificava ali o local, e talvez não era o momento dessa criança vir no Ceará, talvez não era o momento, ou seja, a gente estava tardando algumas palavras de Deus e agora a gente entrou totalmente em obediência. E para fechar esse testemunho, eu queria que vocês lessem Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O tempo da espera é também tempo de preparo. O não agora não é um não para sempre. Eu sigo crendo e encorajo todos a vocês a fazer o mesmo com as promessas que Deus já deu para vocês. Amém e que tenhamos um excelente culto nesse domingo. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu não vou poder passar para a Sarina antes de falar sobre tudo isso e glorificar a Deus pela vida da Lídia, pela vida do Alex. Amados, às vezes a gente não tem dimensão daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, especialmente quando a gente está vivendo o momento da prova. Quando a gente está ali envolvido, né? Quando a gente está passando pela dor, quando a gente está passando pela dificuldade, quando a gente está atravessando, né, o deserto, às vezes a gente fica se questionando, se perguntando, Deus, mas por que que isso está acontecendo comigo? Qual é o motivo de tudo isso estar acontecendo, né? Ó, a Lídia está colocando aqui, esqueci também de falar da escola do ser, que foi fundamental. Então, muitas vezes nós não vamos conseguir visualizar qual é o propósito do Senhor. Mas eu estava também no feriado, tomando um café com a Renata aqui em casa e falando muito sobre isso com ela, do quanto nós ainda temos um olhar de que é como se Deus devesse algo para nós e que se nós tivéssemos que fazer as coisas para a gente poder conquistar algo em relação às liberações de Deus na nossa vida. Todo o processo da Lid e do Alex, eu vejo como um processo de amadurecimento, um processo de uma etapa da qual eles precisavam se desvincular para que eles pudessem entrar nesse novo ciclo de tudo aquilo que Deus ainda quer liberar sobre a vida deles. E eu quero essa manhã ali, Alex, profetizar que dentro desse novo ciclo que se inicia na vida de vocês, com a vinda de vocês
para São Paulo, porque eu creio que isso ainda finaliza até o final desse semestre. Eu tenho convicção que vocês entrarão em uma nova terra. Lembra que nós estamos em um mês de transição. E às vezes a transição física não vai acontecer necessariamente dentro desse mês, mas a transição no nosso coração, que é quando nós temos a convicção de que nós precisamos sair de um lugar para ir para outro. Como eu orei hoje de manhã, né, na nossa oração das 6 da manhã, quem estava lá? Eu falei sobre isso, que às vezes nós estamos em uma Babilônia territorial. Às vezes nós estamos em uma Babilônia, que significa um cativeiro territorial. Eu estou numa cidade, eu estou num lugar, eu estou num trabalho, que aquilo está me aprisionando, aquilo está me impedindo de avançar. Mas às vezes nós estamos em uma Babilônia emocional, ou ainda até numa Babilônia espiritual. E eu quero que você, né, se concentre, porque ao longo desse mês, Deus vai permitir que você transicione, que você saia desse lugar que ainda te faz cativo, seja através da sua mente, das suas emoções, dos seus medos, seja através das suas incertezas, porque Deus quer te levar para um lugar de paz, um lugar onde realmente ele vai poder provar para você do favor imerecido sobre cada um de nós. Amém? Que através daquilo que a Lídia liberou sobre a vida de vocês, amados, vocês também acreditem, creiam que não há diagnóstico médico, não há situação financeira, não há realidade política que possa impedir a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e agora com a palavra Sarina para nos conduzir nesse louvor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus, né? Bendito é o nome do Senhor. Eu sei que eu sempre falo isso aqui, mas realmente é uma alegria para o meu coração. É muito bom poder estar aqui com vocês todos esses domingos. Essa família tão querida, tão amada, né? Que nós realmente nos alegramos, né? Nosso coração se enche de alegria de estar aqui juntos com vocês, por mais que fisicamente longe, né? Mas com os corações sempre perto, né? E essa experiência, né? Esse é o primeiro jejum do Daniel que eu estou fazendo. E essa experiência também de estar participando, de todo dia de manhã estar junto, de ter esse momento de comunhão, iniciando o dia de oração, tem sido realmente fortalecedor, tem sido muito bom. Até o jejum físico, né, da alimentação não tem sido nem tão difícil para mim, né, porque realmente esses momentos realmente nos levam, né, a gente sente aquela força, né, de que não estou sozinha, né, eu tenho uma família, tenho os irmãos que estão juntos e que nos sustentam, né? Como a Lídia também trouxe aqui, as orações, a gente sempre sabe que pode contar com as orações de vocês, que estamos sempre ali, mas acima de tudo isso, né? Da presença de vocês, da alegria de hoje, esse domingo, né? Nosso dia de descanso, de celebrar realmente a presença daquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Como a Thaís também colocou aqui na oração hoje de manhã, e era realmente o que eu estava meditando, né? A presença, celebrar a presença, é a única coisa que importa, é a presença do Senhor. É o melhor lugar do mundo para estarmos, é a sua presença. Então, que realmente nós possamos, meu convite para você nessa manhã é que você esteja meditando na letra dessa primeira música, e a sua presença é o que importa, e que realmente o Senhor nessa manhã, ele encontre em nós corações que realmente desejem a sua presença, a presença daquele que é digno, que é único, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, Senhor do tempo e Senhor da história, da nossa história, né, Lídia? Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos realmente agradecer o nome do Senhor. Bendito é o seu nome. A Ele toda a honra e toda a glória, irmãos. Passa a palavra ao João. Shalom, shalom, queridos. Glória a Deus por esse tempo de louvor, tempo de adoração e, acima de tudo, esse tempo com Deus que nós podemos aqui desde as 6 da manhã, né? A gente estava aqui desde as 6 da manhã. Quem estava aqui com a gente pôde ver a nossa oração no início da manhã, a oração do jejum de Daniel, falando sobre o livro de Daniel como um todo. Nosso objetivo são os 21 dias de jejum. E hoje, como nós estamos completando o 7º dia, né? Hoje praticamente faz 7 dias que a gente iniciou o jejum
considerando a segunda-feira e considerando hoje o dia completo. Deus falou algumas coisas comigo sobre, principalmente, não só sobre o jejum, mas sobre este tempo, do quanto a gente pode estar sofrendo algumas pressões e tendo algumas visões e até mesmo revelações, do Senhor. E Deus me incomodou muito para trazer uma palavra para vocês que está alinhada a este tempo, como sendo uma palavra de ânimo, de força e perseverança. Então, o que Deus me trouxe nesse dia é para trazer uma palavra com esse tema: ânimo, força e perseverança. Então eu fui entender um pouquinho do Senhor, principalmente voltado para o tempo de agora, né? Do tempo que nós estamos em 2025, queira ou não queira, é um ano profético, mas é um ano que nós estamos numa década apostólica. Dentro dessa década apostólica, a gente sabe que muitas coisas Deus vai fazer dentro do reino dele. A gente tem já, é claro, o fato que existe uma agenda 2030 já sendo trabalhada há muito tempo, e nós, como filhos do Senhor e como apostólicos, precisamos entender que este ano é um ano decisivo para que a gente possa realmente nos posicionar para poder fazer com que nós possamos viver o próximo avivamento. Eu creio que o próximo avivamento está próximo. Eu creio que nós precisamos nos posicionar e realmente clamar por esse avivamento e ter atitudes para que ele venha. Só que veja só, há momentos em que nós passamos por desânimo, por fraquezas e por dúvidas sobre o amanhã. Então, nestes tempos, e eu creio que este tempo é um tempo, 2025 é um tempo de muitos confrontos, muitas provas, muitos de nós estamos sendo provados constantemente, até mesmo incansavelmente. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que a prova tem data, dia e hora para terminar. A fraqueza precisa terminar dentro de você primeiro, para que você possa transformar isso em força, em ânimo. E o desânimo, ele precisa ter um fim, e você precisa colocar um fim nisso. Então, eu quero trazer essa reflexão inicial para nós entendermos um pouco mais sobre o que Deus quer falar conosco nessa manhã, é que nós precisamos entender que hoje a gente pode estar achando que não tem mais um futuro tão positivo e promissor assim. A gente pode achar que tudo tem um fim para terminar. A gente pode estar com muitas dúvidas em nós sobre o que será o dia de amanhã, como que eu vou pagar o boleto de amanhã, como que eu vou conversar com meu filho amanhã, como que eu vou me acertar com meu pai amanhã. Enfim, não importa qual é o problema, não importa qual é a dificuldade, mas o ponto é que hoje Deus quer te trazer estratégias, e não só estratégias, mas quer te dar o, sabe, o carinho, o afeto, o afago que está faltando. Hoje é um dia disso. Hoje é um dia de Deus entregar para você, te colocar no colo e trazer para você uma visão assim: meu filho, minha filha, tenha fé, se acalme, eu estou com você, você não está sozinha, você não está sozinho. Nós vamos caminhar juntos. Deus vai falar para você: eu mandei o meu filho, e o meu filho está velando por ti. E o Consolador, o Espírito Santo, está por aí, porque ele liberou. O meu filho liberou o Espírito Santo. O meu filho liberou o Consolador. Desde o Pentecostes. Nós vamos poder viver o Pentecostes em mais algum tempo. Então, veja só, hoje, Deus, a Flávia até falou aqui, né, que hoje eu vou ser pastor, né? Mas, então, hoje, eu estou usando um dom que realmente ele faz parte dos nossos dons que nós temos, mas hoje Deus tem falado para mim: os meus filhos precisam de colo, os meus filhos precisam de ânimo, os meus filhos precisam de força, os meus filhos precisam de perseverança. Não desanimem. Pode ser que esteja muito difícil. E eu sei que está muito difícil para alguns. Mas eu preciso que você compreenda que Deus está com vocês. Que não há dificuldade quando a gente entende que nós precisamos passar pelos vales, passar pelas provas, passar pelas lutas, mas a gente não está sozinho. Não terá dificuldade. Abre a sua Bíblia comigo. Eu quero ler com vocês 2 textos para a gente usar como base nisso que Deus trouxe para mim. Isaías, capítulo 40, verso 29. Isaías, capítulo 40, verso 29 até o 31. E também
podem abrir Efésios, capítulo 6, verso 10 até o 12. Isaías 40, 29 a 31. Obrigado, Alex. Efésios 6, de 10 a 12. Isaías 40 diz assim: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Efésios, capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, veja só, o que Deus fala para mim neste tempo, através desses dois versículos, a gente precisa entender, principalmente sobre o tema, que o ânimo, a força e a perseverança, elas também são atributos, elas também são características que Deus entrega para nós. Ou seja, eu posso dizer que o ânimo, a força e a perseverança, ele também é um dom que Deus entrega para nós. Não que seja um dom específico e que seja bíblico até mesmo, mas ele é um dom que Deus pode te entregar. Então, vamos lá. Nós podemos orar por este dom, sim ou não? Óbvio que podemos. Nós podemos pedir a Deus que nos dê ânimo. Nós podemos pedir a Deus que nos dê força. Nós podemos pedir a Deus que nos dê perseverança. Só que existem algumas estratégias. E nessas estratégias é o que Deus, de fato, quer revelar para vocês. E veja só, quando eu falo de ânimo, ânimo, ele acaba sendo para nós, em resumo absoluto, a disposição que nós temos, que ela é gerada na esperança que nós temos em Jesus. Então, quando eu falo de ânimo, eu preciso acreditar na frase que eu tenho muito com, eu falo com muita frequência e até mesmo vou dizer para vocês. Ontem, eu e Flávia nós entregamos um treinamento para uma empresa aqui de Campinas. Uma empresa pequena, tinham 9 pessoas, na verdade só 8, porque uma faltou, mas a equipe toda era 9 pessoas. Só que veja só, a Flávia foi usar um exemplo, e neste exemplo ela falou sobre mim, sobre esta frase que eu costumo falar com muita frequência, que a gente precisa ter fé. E a fé é o quê? A certeza de olhar e acreditar num futuro positivo e promissor. Eu falo com frequência essa frase para vocês. E por que que eu falo essa frase com frequência? Ontem, Flávia explicou de maneira até racional, e eu vou dizer para vocês que é de maneira até mesmo cartesiana, até eu vou dizer, porque ela explicou de maneira clara e objetiva, e eu pude entender o porquê que eu tenho, e eu falo isso, eu não sabia disso, porque isso é neurociência, gente. A gente faz coisas, muitas vezes, de maneira que não é intencional. Só que serve para nós como âncoras, serve para nós como força, como praticamente como alavanca para a gente poder ir para uma direção que a gente sabe que naturalmente nós não iríamos. Então eu entendi ali ontem que naturalmente eu não sou uma pessoa que tem um pensamento no futuro. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito mais o presente pelas características que eu tenho de personalidade, a minha personalidade é muito voltada para o presente. Eu tenho uma facilidade muito grande de usar as minhas experiências do passado para o meu presente, para poder tomar decisões no meu presente. Entende? Estou falando bastante sobre vocês para vocês entenderem que isso faz parte da minha personalidade. Então, eu tenho uma personalidade com facilidade de fixar meu pé no presente, de olhar para o aqui e agora, ter dificuldade de olhar o futuro. Eu tenho naturalmente essa dificuldade pela personalidade que eu tenho, pelo meu perfil comportamental, por aquilo que eu faço de maneira automática.
E veja só, quando eu crio uma frase como essa, e eu falo ela como se ela fosse para mim um lema, e esse lema para mim passa a ser uma missão, um foco de vida, eu digo para vocês que eu estou tentando mudar aquilo que é natural em mim, para que eu possa fortalecer em mim eu possa fortalecer em mim aquilo que não é natural. Então, eu consigo colocar na minha mente que sim, eu posso ter e posso ter um pensamento no futuro, coisa que não é natural para mim. Então, quando eu olho para a minha vida e olho para o meu presente e falo assim, beleza, o meu presente está aqui, eu faço dele e sou fixado no futuro. Só que eu não consigo olhar para o meu futuro, eu olho para o presente, na verdade, e eu não consigo olhar para o meu futuro. Então, eu preciso criar em mim uma maneira de olhar para o futuro e de pensar nele de uma forma estratégica ou até mesmo de uma forma funcional, para que faça sentido para mim. Então, quando eu digo o futuro é positivo e promissor, eu estou dizendo para o mundo, para o universo, para Deus e para mim principalmente, que sim, que eu devo e posso olhar para o futuro de uma maneira diferente de como é naturalmente para mim. Então, quando eu falo de ânimo para que a gente possa compreender que neste ânimo a gente precisa olhar para o futuro, mas para conseguir olhar para o futuro, eu preciso olhar para aquilo que nós temos hoje também. Então, de onde nasce o ânimo, a disposição, aquela parte de você confiar, de olhar para o futuro de maneira positiva, de maneira promissora? Ela nasce da palavra revelada. Então, o que precisa ficar claro para nós neste dia, em termos de ânimo, é que onde está o ânimo quando eu estou desanimado? Ele está na busca, na palavra e na fé e na esperança de que Jesus é o nosso mestre, de que Jesus está nos auxiliando em todo o tempo, principalmente no futuro. Então, se você tem a mesma dificuldade que eu tenho em relação a olhar para o futuro de forma natural, né? De forma como sendo uma preferência de personalidade. Você tem dificuldade para olhar no futuro e naturalmente você tem facilidade para olhar para o passado, entender que você teve situações que você viveu, experiências vividas, e você traz essas experiências vividas para o teu presente e com dificuldade de olhar para o futuro, essa frase precisa ser para você um lema. Ter fé, acreditar num futuro positivo e promissor. E, naturalmente, você precisa buscar a palavra de Deus todas as vezes que você se sentir desanimado. Porque Jesus, Yeshua, ele disse para nós, lá em João, capítulo 16, verso 33, ele fala: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, qual é a ação prática que você precisa fazer, principalmente, eu não vou dizer que seja só quando você sente dificuldades de olhar para o futuro de forma positiva e promissora, mas sim diariamente. Você precisa ter um hábito de leitura da palavra. Você precisa criar esse hábito de ter um devocional com Deus, e neste devocional com Deus, ter um momento de leitura da palavra, para você poder buscar em Deus respostas para situações que você está vivendo no seu dia. Esse hábito vai fazer com que você olhe para o futuro de forma positiva e promissora, mesmo que não seja para você algo natural. Tem pessoas que têm já na sua personalidade, no seu perfil comportamental, no seu estilo de viver, naturalmente ele só olha para o futuro. Ele tem facilidade de olhar para o futuro. Essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de viver o presente, têm um pouco mais de dificuldade de olhar para aquilo que é o certo do aqui e agora, o que nós estamos vivendo aqui no aqui e agora. Porque mesmo que esteja numa situação difícil, esse tipo de pessoa que tem a visão de futuro, ele fala, não, tá difícil agora, mas vai melhorar. Então, eles costumam ter uma visão mais positiva. E se vocês têm esse perfil parecido com o meu, e de achar que nem tudo é positivo, de não conseguir olhar para o futuro, essa frase precisa ser o seu lema.
Você precisa falar para você mesmo e se convencer todos os dias de que o futuro é positivo e promissor, de que o futuro será melhor e será promissor. E será bom para você, porque Deus está contigo, porque Jesus é o teu irmão mais velho, e o Jesus está contigo, te dando todo o entendimento, toda a sabedoria, tudo que você precisa. O hoje é só o hoje. Então, você não pode acreditar que o seu. E aí entra o ponto principal quando eu falo de ânimo e quando eu falo desse tema ligado ao presente e ao futuro, principalmente com pessoas que têm o perfil similar ao meu. Qual é o grande desafio dessas pessoas que têm um pensamento muito mais do presente, com dificuldade de olhar para o futuro? Essas pessoas, elas têm, normalmente, né, não que seja para todo mundo, tá? Vamos entender aqui que tem uma parcela de pessoas que podem fazer isso. O maior erro de pessoas que têm o mesmo perfil que o meu é pegar o seu passado, quando ele é negativo, e trazer ele para o seu presente, mas não pior, não pior do que isso. Pior do que isso é você projetar ele no seu futuro. Quando você pega o seu passado ruim, que foi maléfico, que teve algum dano a você. Vou dar alguns exemplos. Já fui casada, tive um casamento que foi ruim, então me separei e agora casei de novo. O problema é quando você joga o teu passado que foi ruim do seu casamento no seu casamento atual e fala assim, meu, deu ruim lá atrás, vai dar ruim de novo. E aí sim, esse é o maior malefício, quando você joga o teu passado no teu futuro e projeta ele lá no futuro, pensando que vai ser ruim, também como esse. E aí entra um ponto que é comum para esse tipo de personalidade, que é ser muito negativo. Então, olhe para o seu futuro de maneira positiva e promissora, mas acredite nele de fato, porque aí sim você vai ter o ânimo renovado, as suas forças renovadas, e você vai acreditar que sim, que Deus está no controle de tudo. Que Deus está no controle de tudo e que o que você não pode mudar, Deus vai mudar. O que você não tem condição de mudar hoje, Deus pode mudar. E se não mudar, amém, Ele é Deus. E é porque você precisa viver esse tempo, você precisa viver mais um pouquinho essa prova. E eu nem estou falando aqui de reprovação, não é esse o ponto. O ponto é que Deus, Ele está contigo, independente da situação e da circunstância que você esteja vivendo. Hoje em dia, a gente resume muito os nossos problemas à parte financeira. Hoje em dia, a gente resume muito os nossos problemas, quando você não tem a parte financeira, a parte emocional de relacionamentos. Então, nós precisamos entender que Deus, ele é tudo. E a parte espiritual é a mais importante. Você é espírito. Você só está aqui nessa terra passeando, entendeu? Você só está aqui por um pequeno tempo, mas o teu espírito, ele é eterno. Então você vai passar por essa terra e vai viver talvez 60, talvez 70, talvez 80, talvez mais de 100. A gente não sabe o tempo, porque a palavra fala que aos 70 chegará, aos 90 não passará. Só que tem palavra que fala que aos 120 é possível. Então nós precisamos crer na palavra e pedir para Deus nos dar longevidade. Sim, precisamos. Mas existe um processo até lá que até você chegar nesse tempo tem um propósito que Deus colocou no seu coração, mas que Deus escreveu lá no céu. E nós precisamos acessar isso para poder colocar em prática. E a gente precisa parar de viver, muitas vezes, somente no aqui, no agora e na situação e na circunstância que a gente está vivendo agora. Ah, mas você não conhece minha vida, João. Você não sabe as dificuldades que eu estou vivendo no meu trabalho, no meu casamento, no meu blá, 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 blá. É tudo blá, entendeu? Por que é tudo blá? Porque é o que você está precisando neste momento. Porque você não está conseguindo olhar para o futuro positivo e promissor. Queridos, nossa vida, ela é um livro aberto, minha e da Flávia, para vocês, porque acaba sendo da maneira como nós vivemos, as situações e circunstâncias que nós vivemos, onde Deus traz para nós os grandes ensinamentos, para que vocês possam entender que nós somos de carne e osso e temos as mesmas dificuldades que vocês têm. Vocês sabem que a gente passa por dificuldades da mesma forma que vocês passam. E o ponto é, qual é o segredo? O segredo é olhar para o futuro de forma positiva e promissora, sem acreditar que ele que vai acabar tudo.
porque você está vivendo uma situação financeira difícil, porque você está vivendo uma doença difícil, porque você está vivendo um casamento difícil, porque você está tendo um problema com seu filho, um problema com seu pai, um problema com alguém. Não importa qual é o problema. O que importa é que nós precisamos acreditar que ele tem data, dia e hora para terminar. E que é para você crescer, e que é para você evoluir, e que é para você poder dar um degrau a mais que você sobe, um degrau a mais lá no reino dos céus que você sobe. Então, creia que Deus está contigo, creia que Ele não vai te deixar e te desamparar. Se anime, busque o ânimo. E para buscar o ânimo, já falei e vou repetir: onde está o ânimo? Na palavra de Deus. Existem vários versículos que nos provam isso, e um deles é quando Jesus fala, quando João Batista vai questionar, né, um discípulo de João Batista vai questionar se Jesus era o próprio Filho de Deus. E Jesus fala assim: diga para João que aqui os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem e os pobres, eles leem a palavra. Então, nós precisamos entender que a prosperidade naquele tempo estava relacionada com a palavra. E se a prosperidade está relacionada com a palavra, é presente ou é futuro? Óbvio que é futuro, entendeu? Porque se ele está apresentando a palavra para o pobre, para que o pobre veja a palavra e prospere, ele está olhando para o futuro de forma positiva e promissora. Então, busque a palavra para encontrar nela prosperidade e, acima de tudo, para que você possa olhar para o futuro de forma positiva e promissora e tirar todo esse desânimo do seu coração e tirar todo esse desespero até mesmo do seu dia a dia. Você é uma pessoa que nasceu para vencer. Em nome de Jesus, receba isso, receba essas palavras como sendo palavra vinda diretamente do altar do Senhor para a tua vida. Você nasceu para ser vitorioso, nasceu para ser vitoriosa. Acredite nisso. Amém? Segundo ponto. Segundo ponto é força. Quando eu falo de força, veja só, de onde vem a força que a gente precisa? Nós podemos pedir força para o Senhor? Podemos. Tem gente que fala assim, existe uma frase como é que eu vou dizer, que ela é engraçada e ela é uma frase que muitas pessoas dizem assim: pai, me dê paciência, porque se você me der força eu mato um, entende? Mas não é desse jeito que a gente tem que olhar para a força, né? Deus, ele entrega para nós a força que a gente precisa. Por quê? Porque essa energia da força, essa é a Adriana, agora acabei de ver aqui o nome, essa sou eu, essa é a Adri Fanaro. Se ela pedir força, ela mata um, entendeu? Se Deus der força para ela, é bom que ela não fique tão forte, fique bem fraquinha mesmo. Então, essa energia da força, ela vem do teu espírito, mas conectado diretamente com o céu, conectado diretamente com o Pai, conectado diretamente com o trono do Senhor. Então, ela tem uma maneira de chegar até você, sim, ela é recebida onde? Lá no seu altar secreto, lá na sua intimidade com o papai. É ali que Deus vai te entregar a força. É ali que Deus vai trazer para você as revelações. Nós estamos lendo o livro de Daniel, certo? Nós estamos fazendo um jejum de Daniel. Nós estamos no 7º dia. Nós passamos o primeiro terço do jejum de Daniel, já terminou. Nós estamos entrando no segundo terço, na segunda parte, né? De 3 partes, nós estamos entrando na segunda semana. Então, nessa segunda semana, a gente passa a estar mais caminhando para o meio, para o fim, do que para o começo, né? Quem já chegou até aqui vai entender que já começa o seu corpo a se adaptar com aquilo que você está dizendo para ele que é o seu estilo a partir de agora, né? Até agora, o meu corpo pessoal, ele está gritando, entendeu? Ele está gritando. Parece que eu tenho que comer 5 vezes mais. Ontem a gente estava conversando, eu, Marcelo, né, da Rose, e o Marcelo falou para mim assim: esse negócio aí não mata a fome. Eu falei assim: Marcelo, relaxa, porque isso aí faz parte da nossa vida, né? Eu tô com um buraco no estômago, parece que tem uma broca aqui dentro, aqui, ó, que não para de dizer. Então, dói o estômago, sente fome mais cedo, não sei o que e tal. Mas por quê? Porque a gente tem talvez um organismo mais acelerado e tudo mais, mas nós só estamos colocando carboidrato para dentro, entendeu? Carboidrato e fibra. Né? Proteína é bem menor. A gente coloca proteína na forma de vegetal, coloca, mas, gente, meu estômago dói às vezes. Meu estômago, a fome vira dor no estômago.
Ao ponto da Flávia, falei assim, será que não tem uma gastrite aí? Eu falei, eu sei que tem, gastrite já tem desde quando eu era jovem, entendeu? Então, ou seja, não importa o que está acontecendo com o seu corpo agora, você tem que dar um comando para ele agora, que quem manda aí é você. E existe um propósito para você estar nesse jejum. E o que que eu sinto que agora, a partir dessa semana, vai começar a acontecer com vocês? Primeiro, você está pedindo força, continue pedindo força, porque Deus está entregando força para muitos aqui para suportar esse jejum até os 21 dias. Mas veja só, o que Deus falou para mim que vai acontecer, principalmente nessa semana até o final, é que nesses dias Deus vai começar a te revelar, a trazer revelação para você. Da mesma forma como ele fez com Daniel e com seus amigos. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, junto com seus amigos, ele pediu para fazer o jejum, para poder ter essa dieta, porque ele não queria se contaminar. E com isso, logo depois dessa parte que ele pede para não se contaminar, fala o que ele recebeu, o que eles receberam. Todos receberam dom de sabedoria, de entendimento e tudo mais, mas Daniel, ele recebeu tudo isso e, além disso, o dom de interpretação de sonhos. Então, ele teve que ele recebeu diretamente do Senhor, uma sabedoria acima da média. Eles eram 10 vezes mais sábios, mais doutos, mais ensinados, mais sábio mesmo, né? Mais sábios, mais inteligentes até mesmo do que os outros prisioneiros, né? Que tinham ali, e eles não eram pessoas simples, eles eram da nobreza de Israel. Então você precisa entender que Daniel e todos os seus amigos, eles receberam do Senhor algo sobrenatural, algo que veio para eles através do quê? Da posição que eles tomaram diante do mundo, diante da circunstância, de toda a pressão que eles estavam vivendo. Então, a gente costuma ser muito romântico, né? E fala, não, mas Daniel pediu pro carcereiro, tá escrito assim, mas você acha que foi assim fácil? Ô, carcereiro, muda aí a minha comida, né? Me dá isso aí. Tinha regras. O carcereiro estava descumprindo uma lei, uma regra colocada pelo rei para ele. Corria risco de vida se caso acontecesse alguma coisa com eles, entendeu? Então existia uma regra e com certeza não foi algo fácil para que Daniel pudesse convencê-lo de ter uma dieta diferente dos outros. Então nós precisamos entender que para nós não é diferente hoje. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo agora que parece que é muito difícil, que parece que vai ser, né, que não vai ter fim, que não vai ser, nós não vamos conseguir suportar e tudo mais. Só que se a gente olhar para o nosso retrovisor mesmo e olhar talvez há 10 anos atrás, para aqueles que são mais velhos há 20 anos atrás, para aqueles que ainda têm uma idade mais avançada há 30 anos atrás, e a gente parar para refletir, é até difícil fazer isso, tá, gente? Mas para refletir como estava a sua vida há 10 anos atrás. Para ter um momento de reflexão de como eram as suas decisões, de como eram as suas emoções, de como eram o seu comportamento há 10 anos atrás. E traz essa reflexão, volta lá na sua linha do tempo, tira uma foto de você, ou faz um pequeno filme, um videozinho de 1 minuto e meio que resume um ano da sua vida, de 10 anos atrás, e compara com o que você está vivendo hoje. Mas não só isso, olha para as dores que você tinha lá, para as dificuldades, para os medos, para os problemas que apareceram lá, e olha se hoje eles têm tanta importância. Aqueles problemas que estavam lá atrás têm importância para você hoje? Certamente a resposta vai ser não. Não tem importância. Por quê? Porque passou, porque a gente resolveu, porque a gente passou em frente e a gente conseguiu seguir em frente, apesar das dificuldades. Então a gente precisa ter esse entendimento de que o hoje que a gente está vivendo é nada diante da nossa vida, diante de um tempo que nós vamos viver nessa terra. Se não é nada diante do tempo que nós vamos viver nessa terra, é o que na eternidade? Nada elevado à milésima potência, né? É nada vezes nada. Então a gente só precisa compreender que a gente precisa passar. A Flávia tem uma frase muito linda que ela falou para mim num momento desses de dificuldade que eu achava que não tinha solução e que era um momento difícil. E ela repete essa frase com muita frequência porque Flávia tem a visão do futuro. Para ela é fácil, entendeu? Olhar para o futuro. Ela viveu o futuro.
Então ela chegou para mim e falou assim: amor, na eternidade isto já aconteceu. Na eternidade isto já aconteceu. Queridos, quando a gente olha dessa maneira e entende que na eternidade tudo que eu estou vivendo hoje já aconteceu, eu trago a minha frase do futuro positivo e promissor, e eu só posso dizer uma coisa: na eternidade já aconteceu e foi sucesso, e foi uma bênção, entende? Ah, mas não tem mais. Foi uma bênção, porque todo sucesso ele passa por um momento de dificuldade, um momento de dureza, de tristeza, sei lá, de qualquer coisa mais difícil que você possa viver, porque a nossa vida é picos e vales, e a gente precisa entender isso. E quando a gente tem a visão, quando a gente está no vale, e a gente tem a visão de que né, na eternidade eu já passei por esse vale e já subi no pico de novo, cara, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então a força vem deste tempo, né? Dessa parte de você olhar com os seus olhos espirituais e você perceber que Deus é contigo, de você buscar intimidade, de você ter o altar secreto, de você ter o seu momento de oração. Então, o que que Deus vai mostrar para você agora? Quero até que você anote isso que eu vou falar para você, porque isso aí é muito importante. Eu vou dar o exemplo para vocês depois que eu falar. Deus vai começar a mostrar para vocês visões espirituais de coisas relacionadas à sua vida e à vida das pessoas que estão próximas a você. Talvez visões de pessoas que estão aqui dentro dessa sala na companhia de Daniel também podem vir a você. Então, o que Deus vai mostrar para você é que muitas coisas você vai precisar fazer algumas atitudes. Qual atitude? Por exemplo, Deus vai mostrar para você que você precisa ungir a sua casa novamente. Deus vai mostrar porque ele vai te revelar algo, né? Neste ponto, nesse momento de revelação, ele vai te revelar algo. E aí entra o exemplo que eu vou dar para vocês, queridos. Eu já tinha feito a unção da minha casa. Eu acho que já tinha feito pelo menos mais de uma vez. E ontem, na verdade, há algum tempo atrás, Flávia falou para mim assim, João, a Melissa disse para nós que ela acha que a gente precisa ungir a casa. Então, eu falei, bom, que bom, vamos ungir a casa então novamente, porque Deus realmente está tá falando se está falando, nós temos que fazer, entendeu? Não importa por quem, importa que Deus está falando, entende? Então, nós falamos, então nós vamos ungir essa semana. Isso foi segunda-feira, domingo passado, acho que foi, que a gente conversou. E passou a semana e a gente não fez. E aí chegou ontem Deus sabe, ele me bateu até. Falou, faça hoje, não, não negligencie, faça hoje, porque ele me mostrou, que aí não cabe agora compartilhar, mas ele me mostrou o que ele vai fazer depois dessa unção. Então, eu já estou começando a viver hoje o que está acontecendo depois da unção. Então, ele me mostrou as coisas que virão depois dessa unção e o que estava sendo retido por falta de unção. Entende? Então, é isso que Deus vai começar a te revelar na sua vida. O que está retido, porque você não está fazendo algo que Deus quer. Eu estou dando um exemplo da unção da casa. Não que seja um comando para todos fazer, mas se todos quiserem fazer, é ótimo, tá? Vale a pena. Entendeu? Façam isso, porque isso é muito positivo. Mas eu não estou dando um comando para que todos façam. Faz quem quiser, quem sentir em Deus. Mas é uma boa ideia e uma boa estratégia fazer isso. Então, nós ungimos a casa e Deus mostrou para mim que muitas coisas estavam entulhadas, ou seja, poços entulhados, que nós precisávamos ter uma ação. E a ação era espiritual, não era de física. Então, nós ungimos toda a casa, entendeu? Para que tudo isso possa ser desentulhado. E Deus me revelou o que vai acontecer nos próximos dias e até mesmo nos próximos meses na nossa vida, por conta dessa ação que nós fizemos aqui, por conta deste ponto de tomar uma decisão de fazer algo que Deus estava revelando para mim, para Flávia, para Melissa, o que deveria ser feito, entendeu? Na nossa família. Então Deus vai começar a trazer para vocês visões do que está impedindo vocês de avançar, do que está realmente bloqueando as bênçãos de vocês, do que está entulhando os poços de vocês, entendeu? Coisas assim vai chegar e falar, poxa, o que eu preciso fazer? E aí Deus vai te trazer. Faça isso, 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 isso. Fale isso, 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 isso. Converse com fulano, ciclano e beltrano, entendeu? Então, Deus vai começar a trazer no coração de vocês
coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa agir para poder ter a força que Deus quer de você e liberar coisas que estão retidas ainda. Então, peça para Deus nesse momento que ele entregue para vocês estratégias sobrenaturais, para que o nome dele seja exaltado. Não é só para benefício próprio, esse é um ponto importante. Não é só para benefício próprio, é para que você possa receber de Deus e honrar e glorificar o nome dele, para que o nome dele seja exaltado, não só o seu. Entende? Porque naturalmente, quando você exalta o nome do Senhor, o teu nome vai junto, entendeu? Deus arrasta você junto, porque ele usa pessoas. Deus não vai usar animais para poder pregar para humanos. Ele vai usar pessoas para poder fazer com que o nome dele seja exaltado. E nós temos isso como essência na nossa vida, de adorarmos ao Senhor. Então, tenha os seus olhos espirituais abertos, que Deus vai pedir para você ungir sua casa, vai pedir para você ungir seu carro, vai pedir para você ungir seus bens. Às vezes, um bem que não tá junto com você vai pedir para você ungir pessoas, né? Deus vai te mostrar o que precisa ser feito, onde você tem que colocar atenção nesse momento. Seja na tua área profissional, seja na tua área pessoal, seja na tua área, né, emocional, seja em qualquer área que seja. Então, Deus vai começar a mostrar para você o que você tem que fazer e as ações que você tem que começar a fazer depois disso. Porque tem algo, ele mostra, mas normalmente quando ele mostra, não é para outra pessoa fazer, é para você. É para você seguir. Por isso você precisa orar e pedir força. Para que Deus te dê força para você dar os passos. Não queira correr quando você está parado. Esse é um ponto que muitas vezes a gente acaba não entendendo, né? Que Deus, ele faz tudo de maneira organizada, entendeu? Tem gente que está parado, dormindo até mesmo, tem gente que está parado, acordado, tem gente que está caminhando, tem gente que está andando rápido, tem gente que está correndo e tem gente que está voando. Então, tem várias pessoas em vários níveis quando se fala de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. E onde está, a maioria das vezes, quando a gente tem bloqueios? Quando a gente tem bloqueios é quando a gente está, por exemplo, dando um exemplo, quando eu estou parado e eu quero voar. É muito longe o processo, é muito longo, é um pulo muito alto, muito distante, e aí você desanima, e você não segue os passos. Então, se você percebe que você está parado, comece dando um passo, e comece a buscar caminhar, entendeu? Então, qual é o primeiro passo? E depois o próximo. E aí começa a caminhar, e começa a andar, e começa a correr, e começa a pedir para Deus te levar para voar. Entende? Tem um processo nisso. Mas o ponto é, processo nem sempre é gostosinho. E às vezes a gente acaba não querendo fazer. Então vem o desânimo com isso. Por isso que eu estou falando que nós precisamos pedir para o Senhor ânimo e força, porque a força vai te ajudar a dar o pequeno passo. O Alex trouxe uma coisa importante aqui, assim como no esporte, a gente tem que se aquecer antes, senão você pode ter lesões. Exatamente. Então, esse aquecimento é importante e esses pequenos passos são importantes. Esses pequenos passos são importantes. Não deixe de fazer aquilo que Deus mostrar para vocês. Deus vai falar com vocês até audivelmente para alguns casos. Vai ter gente aqui que vai ter sonho. Deus está falando. Vai ter gente que vai ter sonho. Vai ter gente que vai ter visão. Vai ter gente que vai ouvir a voz do Senhor. Vai ter gente que vai ouvir de uma pessoa que não tem nada a ver. Vai ter gente que vai ler isso na palavra. Vai ter gente que vai ler em qualquer lugar que seja e vai ter um insight. E esse insight é Deus falando com você. Enfim, Deus vai usar várias formas para poder falar com você. Eu só não sei se vai ter a mula falando com alguém, mas pode ser que tenha na representação de uma mula falando com você, porque tem gente que precisa até que a mula fale, né? Porque já falou o profeta, já falou Deus, já falou a palavra e ele ainda não fez, entendeu? Então o ponto é, quando Deus falar, não pense que é da sua cabeça, entende? Presta atenção. Não pense que é da sua cabeça. Você está num ambiente de total intimidade com Deus, de total entrega ao Senhor, de total busca ao Senhor. Então, quando Deus falar, não é da sua cabeça. Esse é um ponto que a gente precisa de, olha, meu pai amado, dá vontade de espremer até sair caldinho, né, vermelho das pessoas que falam que, ai, é da minha cabeça, entendeu?
Deus está falando. É um tempo de que Deus quer falar com você. Não é através da minha vida. Não é através da vida da Flávia, ou através das profetas. Ixi, deixa eu voltar a ser pastor. Então, veja bem, Deus quer falar com você, querido. Pare de achar que precisa ter confirmação, porque isso, a confirmação, muitas pessoas usam, né, Balaão como um exemplo de como ouvir a Deus e tudo mais. Só que Balaão é um grande exemplo de incredulidade. É Gideão, desculpe. Perdão. De Gideão. Gideão é um exemplo de incredulidade. Deus não precisa falar 3, 4, 5, 10, 15 vezes para você. Entendeu? Ele tem que falar e você tem que ouvir e falar, amém, eu entendi, eu ouvi e vou fazer, vou botar em prática. Entendeu? Porque se Gideão tivesse feito aquilo que Deus mandou da primeira vez para ele, ou quando ele pediu o primeiro sinal, amém, teria dado o mesmo efeito. Não precisaria estar, né, ele atrasou bastante a bênção. Então, essa incredulidade que você tem sobre ouvir a Deus, sobre ter uma conexão com Deus, atrasa as suas bênçãos. Entenda isso. Atrasa as suas bênçãos. Amém? Terceiro ponto, perseverança. O que é a perseverança? Ela é a firmeza que vence toda a pressão que a gente está vivendo agora. Através do quê? Do tempo. Então, perseverar, isso eu tive quase uma tradução de dicionário agora para vocês, né? Perseverar é você suportar a pressão do hoje, colocando em prática o tempo, fazendo com que o tempo ele haja ao seu favor. E para colocar isso em prática, você depende dos outros dois primeiros, do ânimo e da força, para continuar perseverante, ou seja, é você fazer todos os dias, seguir apesar de quê, João? Apesar de todas as dificuldades, apesar do problema financeiro, apesar do problema emocional, apesar das dificuldades com a família, apesar de qualquer coisa. Apesar de qualquer coisa que você está vivendo hoje de pressão, amanhã vai ser melhor. Aí lembra do futuro positivo e promissor. Aqueles que têm a mesma pensamento que eu, mesma personalidade que eu, olhem para o futuro positivo e promissor. A pressão de hoje, ela não vai suportar você acreditando que amanhã vai ser melhor. Entende? Entende isso? Esse é um ponto. Você passar pela pressão, ter pressão, é natural. Agora, você acreditar que essa pressão é o fim, é que é o problema. Você acreditar que essa pressão de hoje vai reduzir e amanhã vai ser melhor, aí sim é você perseverar. É você chegar no amanhã, acreditar que amanhã vai ser melhor e você colocar em prática tudo isso aí, todas essas coisas. Então, essa perseverança, ela é nada mais, nada menos do que é a fé em ação. Então, a fé em ação, como eu já falei, o que é a fé no meu entendimento? É a certeza de um futuro positivo e promissor. Então, se eu tenho a certeza de um futuro positivo e promissor, eu tenho fé. Então, se eu tenho fé, eu pego a perseverança, então é o quê? É eu aplicar essa fé todos os dias, colocar ela em prática, colocar ela em ação. Então, é eu viver o futuro positivo e promissor. É diferente. Entende? É diferente, é um pouquinho diferente do que a gente pode imaginar em termos de perseverança no sentido literal. Então, é você pegar o teu hoje e dizer para o teu hoje, amanhã vai ser melhor. E você chegar no teu amanhã e falar, amanhã vai ser melhor. E assim por diante. E perseverar e colocando em prática ações para você poder acreditar nisso e fazer com que as coisas avancem no tempo que Deus quer. Então, não duvide que você é uma pessoa perseverante. Não duvide disso. Você só precisa viver deixando a pressão do hoje mais quietinha e sabendo que amanhã ela vai diminuir, que ela talvez nem exista mais. Então, tem algumas ações práticas que eu quero dizer para você, para esse tema de perseverança, que são sugestões para que você comece a colocar em prática a partir de agora, entendeu? As ações práticas são oração em línguas todos os dias. E tem um horário que é muito especial para orar em línguas, que é às 3 da manhã. Então, fazer uma campanha de oração às 3 da manhã, orando em línguas, às 3 da manhã se eu não me engano, ela é a terceira
vigília que chama, né, da noite. E essa terceira vigília da noite, ela tem algo especial que ela destrava muitas coisas que estão presas na sua vida. Então, orar às 3 da manhã, ela é uma estratégia muito poderosa na prática de oração, na prática de perseverança, na prática de aumentar a sua fé, principalmente orando em línguas. Porque orar em línguas, a gente já explicou várias vezes, vou reforçar. Judas 20 fala que a oração em línguas é para fortalecer a tua fé. E se eu for lá para Efésios, capítulo 6, quando fala das armaduras, Paulo pede para que a igreja ore para ele em línguas. Para quê? Para que aumente nele a ousadia e a intrepidez. Então, orar em línguas traz consigo para você fé, ousadia e intrepidez. Porque nós temos versículos bíblicos que comprovam isso. E toda vez que eu tenho uma prática de oração em línguas, meu espírito se fortalece, meu corpo físico se fortalece. Então, ajuda também para aumentar a sua força, que é o segundo ponto aqui que a gente falou hoje. Então, orar em línguas, ele tem uma grande força, um grande poder dentro da sua vida. E aí eu sei que tem muitos aqui que são novos na fé, novos convertidos e tudo mais, e pode dizer, mas João, mas eu não oro em línguas. Na verdade, você já está liberado na sua vida, está liberado para você oração em línguas. Mas o que acontece de você muitas vezes não falar é a nossa mente que bloqueia isso, entendeu? Nós temos um bloqueio na mente porque a gente quer racionalizar muitas vezes a oração em línguas, quando na verdade a oração em línguas é simplesmente deixar fluir, é mais sentido do que entender. Você não precisa entender a oração em línguas, você precisa simplesmente falar, você precisa simplesmente liberar, mas o teu espírito tem que estar conectado. Você tem que estar em conexão com o Pai e falar da forma como vier a sua boca, entendeu? Esse é o grande segredo, conexão com o Pai, mente no Pai. Por que é tão diferente? Se você vai fazer uma oração, por que você acha que é tão diferente orar em português ou orar em línguas do que orar em línguas? Porque muitas vezes, por que tem a diferença? Porque muitas vezes, muitos de nós, quando oramos em português, a gente não se conecta com Deus. Por isso que é tão difícil orar em línguas. Porque é uma oração só racional, uma oração muito terrena. Então, uma oração, a gente chama de oração fraca. Quando você tem uma oração fraca, você não consegue se conectar com Deus, mesmo em português, mesmo no seu idioma original. Você tem dificuldade de acessar o trono. Quando você passa a ter facilidade para acessar o trono, as línguas vêm naturalmente, entendeu? Então, se você tem dificuldade para orar em línguas, entenda que pode ser, não estou afirmando que é uma regra, mas pode ser porque as tuas orações, elas estão fracas. Você está tendo dificuldade de acessar o trono do Senhor quando você ora. Você está tendo dificuldade de se conectar com Deus, de se conectar com o Pai, entende? E aí eu vou abrir um parênteses para responder a Fabiana aqui, que a pergunta dela é fundamental e muito importante para todos nós. Aonde tem na Bíblia isso que ela perguntou, dizendo que existe uma regra? Em lugar nenhum, entendeu? Em lugar nenhum existe regra. Nós não temos regra de que precisa ser batizado nas águas primeiro, para depois receber, né, e orar em línguas. Não existe regra. Então, se não existe regra na Bíblia, não existe regra na prática. Eu não vou criar uma regra com base nas convicções que homens têm. Isso foi o que a maioria das igrejas fez. Criou regras. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. Primeiro você tem que fazer, até mesmo o próprio batismo, né? O próprio batismo já é um exemplo disso. Eu já falo isso todas as vezes que existe batismo aqui em casa. Entendeu? A palavra de Deus fala: se crer e for batizado, será salvo. E aí tem várias passagens que falam: o que me impede de ser batizado? Quando uma pessoa lá, eu não me lembro quem foi, que pediu para ser batizado para um apóstolo. Ele falou: o que me impede de ser batizado agora? Ele falou: nada. Temos a água, temos aqui, vamos ser batizados. Pronto, foi batizado. Então, ou seja, nada impede de ser batizado. Então, mas as igrejas, ao longo do tempo, todas elas, eu não vou dizer, isso é a igreja de maneira geral, não é a igreja A, B ou C, não. A igreja de maneira geral, através dos dogmas que ela criou regras.
Primeiro você vai ter isso, para depois ser batizado, para depois você passa por aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então, ou seja, colocou regras para subir. Então, não existe regras, tá, Fabiano? Então, você pode pedir a Deus para orar em línguas, e tem essa oração em línguas, porque a tua intimidade com Deus é assim, e pode ser batizado a qualquer momento, entendeu? Então, não há regra para isso tudo, porque a gente tem que ser bíblico, entendeu? E a Bíblia não me deixa nenhuma evidência de que precisa ter uma regra nesse sentido. Você precisa, sim, ser filho. E uma vez sendo filho, você vai, né, ter a conexão com Deus, porque você vai chegar em Deus e vai entregar a sua vida para Ele. Então, você entrega a sua vida para Ele e automaticamente você passa a ser filho, você passa a ser teu nome no livro da vida. Toda vez que a pessoa, né, aceita Jesus, ele fala, escreve meu nome no livro da vida, entendeu? E aí você passa a ser parte e pode ser chamado de filho, de herdeiro. Até aquele momento você não é filho. Então, aí oração em línguas até pode ter, mas talvez não seja uma oração em línguas pura, vinda diretamente do trono de Deus. Então, quando você passa a ser filho, aí toda a sua oração em línguas ela tem uma conexão com Deus, entende? Ela só, como a Flávia falou, só precisa ser ativado, porque já está dentro de todos nós. Está dentro de todos os salvos. Está dentro de todo aquele que entregou sua vida para Jesus. Até de quem está fora também já está. Mas o ponto é que aquele que entregou sua vida para Jesus, certamente eles já oram em línguas. Ah, e aí André falou uma coisa interessante aqui, ó. É, aí esse aqui aí é um tema incrível, entendeu? Minha filha de pequena, de 8 anos, já orava em línguas. Não, não é já orava. Eles nascem orando em línguas. Entende? Eles têm isso aí naturalmente. A palavra de Deus fala: deixai vir meus pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Aí você tem uma criança lá, 3 aninhos de idade. De repente você sai, né? Deixa a criança brincando lá e você volta, ela tá lá conversando com alguém. E blá, 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 blá. Você fala, e aí? Que ela tá conversando com quem? O amigo imaginário dela. Não, ela está conversando com o anjo dela. Entende? Ela está conversando com o anjo dela, porque ela vê o anjo dela. Por que a gente não se lembra de tudo da nossa infância? Porque a gente nasce muito mais espiritual do que morre espiritual. Entendeu? Por isso que Jesus fala: vocês precisam ser como crianças. Entendeu? Porque a criança tá tudo livre, tá tudo liberado, tá tudo solto. Aí vem os dogmas, aí vem os ensinos, aí vem a escola, que a gente tem um modelo de escola que deixa a gente muito racional, entendeu? E tira toda a espiritualidade das nossas crianças, entendeu? Então, isso aí é comum. É comum os filhos pequenos, crianças, orarem em línguas. É comum, fácil, demais, entendeu? Só basta uma faísca, uma ativaçãozinha de nada e ela já começa a orar em línguas. Entende? Todos nós temos. Amém? Segundo ponto, então, da perseverança. Segunda ação prática. Então, a primeira, oração em línguas. Segunda, fazer jejuns estratégicos, como esse que nós estamos fazendo. O jejum de Daniel é um jejum estratégico para que a gente possa ter realmente uma conexão maior com Deus, para que as revelações aconteçam. Então, esse é o propósito principal. Se você não sabe qual é o propósito do jejum de Daniel que você está fazendo agora, entenda que o propósito principal dele é que você tenha a mesma coisa que Daniel e seus amigos tiveram. Todos os dons de revelação venham até você, todos os dons de sabedoria venham até você, todos os dons de interpretação de sonhos venham até você. Você pode pedir por isso durante esses 21 dias, entendeu? Que Deus vai te entregar, vai te revelar, vai começar a trazer, vai fazer com que você suba de nível nessa jornada, entendeu? Ah, mas eu orei e tudo, pedi e nada aconteceu. Então, olhe para dentro de si, que pode ser que você mesmo criou bloqueios para que isso aconteça, entendeu? Normalmente é assim que nós fazemos, de maneira até mesmo inconsciente. A gente cria bloqueios e a gente não permite que Deus realmente libere tudo, porque a gente acha que, não, peraí, não é bem assim, eu acho que isso aí não está muito certo, acho que é da minha cabeça, enfim, tem vários achos que vêm e que você acaba bloqueando isso aí. Amém? Então, faça jejuns estratégicos. Terceiro ponto, persevere nos mandamentos bíblicos, ou seja, naquilo que Deus realmente tem na palavra. Então, a perseverança é em cima daquilo que Deus deixou escrito para a gente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é um deles. Não terás outro Deus diante de mim é outro. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E tem um mandamento
com promessa, né? Que honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Então, quem quer ser longevo, quem quer ter muitos anos de vida, honra o pai e a mãe, entendeu? Fala bem do papai e da mamãe, entendeu? Isso é importante, para que a gente tenha e cuide dos seus pais, né? Cuide dos pais, dos nossos pais. Então, perseverar nos mandamentos bíblicos, para que você tenha né, um período de mais perseverança. E por fim, queridos, tem algo que precisa ser feito, que nós precisamos fazer e colocar isso como um cotidiano, uma rotina. Não é que seria só rotina, mas é algo que precisa ser natural para nós, que é o quê? Fazer atos proféticos. Os atos proféticos, eles são fundamentais dentro da nossa vida, dentro da nossa fé, aumenta a nossa fé e aumenta a nossa perseverança. Eu ainda não vou revelar para vocês, mas a Flávia está ali, ó, vocês estão vendo que ela está ali meio conversando, olhando de lado, e ela está ali de um outro ambiente, de um outro jeito. Ela está fazendo um ato profético, entendeu? Um ato profético que eu e ela e a Melissa, a gente instituiu aqui em casa e que nós estamos colocando em prática. E vamos levar alguns dias fazendo esse ato profético, porque nós estamos profetizando algo e ainda não é tempo de revelar o que é, mas faz parte da nossa vida viver de atos proféticos. Eu faço atos proféticos com frequência. Para quê? Para que eu possa destravar na minha mente, principalmente na minha mente, o que Deus pode fazer por mim. Então, é passos, né? Ato profético sempre é pensando no algo de um futuro. Então, eu fazer um ato profético é eu dizer para Deus, eu confio em você, e eu, acreditando em você, eu estou fazendo esse ato profético para dizer para o Senhor: eu creio em ti e eu sei que vai dar certo. E eu acredito na promessa, e eu acredito no avanço, eu acredito no futuro positivo promissor. Então, façam atos proféticos. Atos proféticos fazem parte do nosso dia a dia. Ah, João, mas me dá exemplo de atos proféticos. Como já foi falado aqui, a Ritinha falou ali no começo. Pode ser considerado um ato profético. Deus incomodou ela para pintar a parede da sala. A pintura da parede da sala pode ser um ato profético? Claro que pode, entendeu? É um ato profético. Você está mostrando para Deus que você quer uma mudança, que você está melhorando algo, que você está olhando para um futuro, e para evidenciar aquele futuro que você está olhando, você está fazendo um ato hoje em prol daquele futuro. Então, é um ato profético, um ato voltado para o futuro, né? Tem mais atos proféticos? Tem vários, entendeu? Tem atos proféticos de você comprar alguma coisa para poder dizer para o Senhor que você está querendo algo maior. Enfim, tem várias coisas. Deus vai mostrar para você o que você precisa fazer de ato profético para poder colocar na prática a sua perseverança. Amém? Peça para Deus nesse dia. Qual é o ato profético que você precisa fazer para que Deus possa realmente buscar em Deus, para que Deus possa revelar para você e fazer aquilo que você está querendo. Então, atos proféticos fazem parte da nossa vida, mas Deus vai revelar para você. Tenha sonhos, tenha visões e libere tudo isso na tua mente. Não bloqueie. Não bloqueie, porque Deus vai trazer muitas coisas boas para você neste dia, nesta semana, nesses próximos 14 dias que ainda faltam do nosso jejum. Amém? E para a gente poder encerrar, para a gente poder fechar, eu preciso que você entenda algo que é importante dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Para mim, esse tempo é um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Esses 21 dias, ele é um tempo de guerra. Só que a gente precisa ter a clareza e a convicção em nós que a gente não luta sozinho. A gente faz parte do exército de Yeshua, o exército de Jesus, o exército do Messias que é ressuscitado. Nós fazemos parte desse exército, porque Deus fala lá em Gênesis, se eu não me engano é Gênesis 2:1. Ele fala que quando Deus conclui toda a sua obra, ele conclui a formação do seu exército. Então você, eu, todos nós, fazemos parte do exército de Deus. E dentro desse ser o exército de Deus, Deus mandou Jesus. E quando Deus mandou Jesus, ele reforça o seu exército aqui. Então nós somos herdeiros de um exército, herdeiros da palavra, herdeiros de um reino,
Então fazemos parte não só do exército, mas também fazemos parte da monarquia do céu. Se eu posso dizer isso, né? Que existe uma monarquia no céu, nós fazemos parte dessa monarquia. Eu sou herdeiro, eu sou filho do rei, eu sou irmão de um príncipe, entendeu? Então, faço parte da monarquia do céu. Então, nós precisamos compreender que, fazendo parte dessa autoridade, Deus deu essa autoridade para você. E se Ele deu essa autoridade para você, você precisa compreender que essa autoridade é para você vencer toda e qualquer obra, todo e qualquer ataque, toda e qualquer tentativa de impedimento do seu avanço pelo inimigo. Use o quê? Aquilo que Deus te entregou. Use a palavra, use a oração, use o jejum e use a profecia. E por fim, não menos importante, seja obediente. Porque se você não for obediente, a gente tem uma frase que foi dita pela primeira vez que eu ouvi por um grande amigo nosso que fazia parte da rede, que é o apóstolo e profeta, né? Ele tinha a unção de profeta e depois foi consagrado apóstolo, o apóstolo Helder Bastos, da Bahia. Ele dizia: uma obediência tardia é uma desobediência completa. Uma obediência tardia é uma desobediência completa. Então, nós precisamos entender que ser obediente é a gente, de fato, servir ao Senhor na totalidade, no 100%. Para poder mostrar para você dessa obediência, eu faço sempre uma analogia com a água. Aí você reflete aí sobre isso, né? A gente toma água potável, certo? Alguém de vocês aí tomaria com facilidade, assim, sabendo, né? Porque às vezes a gente toma sem saber, né? Mas sabendo, se eu virar para você e falar assim, aqui tem um copo de água potável, 100% limpa. E aqui eu vou te dar um copo de água com 1% de coliformes fecais. Você tomaria o copo com coliformes fecais? Eu acredito que não. Sabendo que tem, você fala, quero não. Não vou tomar, porque isso vai me fazer mal. Então, se você tiver 1% de desobediência, aí você pode entender o que Deus vai fazer, se ele vai escolher ficar com você ou não. Então pensa nesse sentido, porque faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente honrar a Deus com a nossa obediência. O que Deus falar para você fazer, faça. O que ele falar para você não fazer, não faça. Porque às vezes a gente erra disso, né? A gente desobedece a Deus quando Deus fala assim, fica quieto, fica aí em Jerusalém. Aí você sai de Jerusalém e vai para o Egito. Aí ele fala, fica no Egito. Aí você quer voltar para Jerusalém. E Deus manda a gente ir para lugares e sair de lugares e ficar em lugares e nós precisamos ser obedientes. Amém, queridos? Eu quero dizer para você uma coisa para a gente poder finalizar e finalizando por aqui. Todas as vezes que a gente entende que nós estamos vivendo um tempo de guerra, Deus nos chama para poder viver algo sobrenatural. Então, Ele nos chama para poder viver o quê? Viver a vitória da guerra. E todas as vezes que a gente está na guerra, a gente passa pela nossa mente a derrota. E talvez muitos aqui estejam vivendo esse tempo de pensar em derrotas, em pensar em desistir, em pensar em que não vai vencer, que não vai suportar, e que vai ser difícil, que não dá para continuar. Mas o que eu quero dizer para você com isso que eu estou te falando agora, neste momento, é que existem formas que você viu hoje, que é possível você colocar em prática para poder continuar vencendo e continuar avançando e sendo um servo fiel ao Senhor. Eu quero pedir para vocês que vocês fechem seus olhos e que você converse com Deus agora, nesse momento, enquanto Flávia coloca uma oração aqui, para que Ele revele para você aquilo que é importante para você neste dia, para que você faça uma pequena avaliação da sua vida espiritual, daquilo que Deus já falou para você muitas vezes, que era para você fazer, e que você negligenciou. Talvez Deus tenha falado para você não fazer algumas coisas, e da mesma forma, você negligenciou.
Talvez Deus tenha dito para você, filha, filho, espere, e você não esperou. Talvez Ele tenha dito, filha, filho, siga em frente, e você teve medo. Avalie os seus últimos 12 meses e veja quantas vezes você acabou retardando uma obediência, acabou não obedecendo, acabou desobedecendo. E eu quero que você tenha um momento agora de arrependimento, de pedir para o Senhor perdão por ter tido dúvidas em alguns momentos, por ter negligenciado em outros momentos, por ter desobedecido em outros momentos. E peça para Deus te dar uma segunda oportunidade, para que Ele possa falar contigo novamente sobre algo que Ele já falou e que você não fez, e de algo que Ele já falou e que você não deveria ter feito e você fez. Peça para Ele te dar a oportunidade de novo, de recomeçar, se for preciso. Que reative em você a força da sua juventude. Tem muitos precisando de força da juventude. Peça para Deus reativar a força da sua juventude, para que você possa viver com o mesmo vigor da sua juventude. E para aqueles que são jovens, peça para Deus manter essa juventude, esse vigor, por muitos anos. Ore ao Senhor, para que Ele revele a você as visões que são importantes para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama para os próximos anos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco no seu altar a vida de cada um que aqui está, ó Pai. Das famílias representadas aqui, dessas 46 pessoas aqui conectadas conosco, e de famílias que estão ligadas a eles, ó Pai. Dessas 10.000 pessoas que eles influenciam no dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam viver agora, Pai amado, uma experiência sobrenatural. Que eles tenham visões, ó Pai amado. Que eles tenham revelações. Que eles possam interpretar os sonhos, ó Pai. Que eles possam ver, ó Pai amado, o Teu trono de fato ser estabelecido nessa terra. Que através da vida deles, ó Pai amado, as pessoas possam ser impactadas com o poder de Deus. Que o poder de Deus seja emanado das mãos deles. Que saia da boca deles, ó Pai amado, palavras que são diretamente do Teu trono. Que eles possam ser, ó Pai amado, pessoas honradas nessa terra. E que muitos possam olhar para eles e se espelhar e dizer, eu quero servir esse Deus que você serve. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter ousadia, intrepidez e a fé que move montanhas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre eles esse novo tempo, cheio de ânimo, de força e de perseverança. Que eles não desistam, que eles não se desanimem, que eles não percam a força, porque o Senhor é conosco. Eu abençoo a vida de cada um. Eu declaro sobre eles um tempo de muita abundância e que a bonança chegue em breve e que eles possam viver, ó Pai amado, assim como eu e Flávia. Vamos viver também o próximo avivamento nesta terra e que possamos ser usados, instrumentos Teus, para fazer os milagres acontecerem através de nossas mãos. Não para nós, mas para que o Teu reino seja glorificado nesta terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, depois de uma palavra como essa, eu falo para você que Deus está fazendo nesse momento, nesse tempo, é algo que talvez a gente vai olhar daqui 5 anos e vai falar assim, uau, naquele dia, 2025, destravou algo em mim e hoje eu estou vivendo
eu não imaginava que eu veria. Eu tenho visto em fé que tem pessoas aqui que não acreditam em si mesmo, não acreditam na força que tem, mas que a partir de hoje, talvez a partir de hoje, tenha se visto de uma maneira diferente. Eu quero que você, como um ato profético de hoje, que você saia desse culto, e que você vá para frente de um espelho e olhe para aquele espelho e diga palavras boas a teu respeito. Olhe para o espelho e fale o que você está vendo, mas de forma positiva. Eu não vou dar exemplos do que você pode dizer na frente do espelho, porque eu não quero te direcionar para algo. Mas eu quero que você olhe para o espelho. Primeiro veja o que você vê. Veja o que você vê. Talvez você vai se assustar. Talvez você vai se assustar na hora que você olhar para o espelho. E vai olhar para o espelho e falar, caramba, é isso mesmo que você é? Mas eu quero que você comece a profetizar. E fale aquilo que você quer ver naquele espelho. Que tipo de pessoa, que tipo de personalidade, que tipo de atitude, que tipo de fibra, de garra, de competência você precisa ter e que você quer ter e que você está vendo. Mesmo que seja profeticamente, mesmo que você não esteja vendo, eu quero que você fale isso. Fale na frente do espelho. Você é isso, você é isso, você é aquilo. Eu não vou dizer palavras, não quero te direcionar. Mas ore a Deus e fale na frente do espelho. Amém? Eu quero te dar uma oportunidade depois disso para que você possa fazer a tua oferta, fazer o teu dízimo, a tua primícia. Eu nem queria fazer esse momento hoje, sinceramente, porque eu acho que momento de conexão com Deus é natural. Quando a Flávia já falou isso algumas vezes, eu quero dizer para vocês que quando a gente tinha a nossa igreja física, a gente não tinha momento de oferta. O gasofilácio ficava aberto. O altar sempre estava aberto para quando as pessoas quisessem fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, a sua primícia, ele poderia fazer a qualquer momento. Porque dízimo, primícia e oferta é algo que está ligado a nós e Deus. Não está ligado a mim, não está ligado à companhia de Daniel. É o teu relacionamento com Deus. É a tua entrega, é a tua conversão que está em jogo. Então, se você realmente crê em Deus, você vai fazer porque isso é gratificante. Isso é você agradecer a Deus, devolvendo a Ele o que é dele no dízimo. É você honrar o teu sacerdote entregando a sua primícia. É você fazer atos proféticos entregando ofertas para que aquilo que você não quer que aconteça com você não aconteça. Mas é ato profético, é honra e é obediência. Só isso. Então eu vou te dar essa oportunidade agora para que você possa ser um instrumento de Deus na sua própria vida e quebrar toda a cadeia, talvez de gerações de miséria na sua vida, de escassez na sua vida, porque bênçãos financeiras elas vêm através de sementes financeiras, não há outra forma. A Flávia está colocando aqui para facilitar para você, mas que você possa ouvir a Deus nesse momento e fazer aquilo que Deus está te pedindo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, declarar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai amado, a bênção da prosperidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada oferta depositada aqui, ó Pai, possa render a 30, 60, 100 por um e ainda a 800 por um, como o milho faz, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa prosperar financeiramente os teus filhos, que o Senhor possa abrir portas onde não existe, liberar as comportas, ó Pai amado, com as bênçãos infinitas onde não existe água, Pai, que possa vir a abundância de chuva, a abundância de água, que possa encher os poços, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre os nossos filhos aqui, ó Pai, nessa companhia de Daniel, que eles possam ver
e viver um tempo de crescimento espiritual, que o poder seja manifestado através da vida deles, ó Pai, de maneira sobrenatural. Usa, Pai amado, a cada um de nós no nosso ambiente, ó Pai amado, de trabalho. Ali, ó Pai amado, no ministério onde o Senhor nos colocou, naquele trabalho que o Senhor abriu a porta, que nós possamos ser luz e que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença e que as pessoas sintam a presença de Deus quando pisarmos no ambiente de trabalho. Pai, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhos. Eu abençoo cada um daqui que está aqui, ó Pai, que tenha uma semana abençoada, que tenha uma semana de vitória, que tenha uma semana de prosperidade. Que portas se abram nessa semana, Pai, em nome de Jesus, que situações aconteçam para que eles possam saber que o Senhor está com eles, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, declaro abundância, declaro prosperidade, em nome de Jesus, uma semana de vitórias. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Tem recado, Flávia? Sim, queridos, sempre tem recadinhos, né? Shalom, shalom. Amados, lembrando então que a gente segue aqui no nosso desafio, Jejum de Daniel, junto com as nossas orações às 6 da manhã. Quem ainda não está participando, está perdendo, né, gente? Essa semana tivemos palavras tremendas com a Cibele, Roberta, Adriana, Pastor Marcelo. Meu Deus, Deus tem derramado, tem nos surpreendido, tá bom? Gente, lembra que no céu não tem feriado, não tem sábado, tem domingo, tá bom? Então se esforcem, porque tá sendo realmente um liberar incrível nas nossas vidas. Então seguimos às 6 da manhã. A gente nem tá brigando com a câmera aberta ou fechada, né? O pessoal tá vindo de roupão. Eu mesmo tô fazendo 6 da manhã de roupão. Acordo, só escovo os meus dentes, ponho o roupão e desço para abrir o computador, tá bom? Tá sendo uma bênção. Continuem firmes, tá bem? Outra coisa, queridos, amanhã nós temos uma live que nós vamos fazer através lá do perfil da Companhia de Daniel, Ministério CIA de Daniel. Quero pedir para vocês nos ajudarem a divulgar, mas não só nos ajudar a divulgar, gente. Tem muitas pessoas que nos procuraram pedindo para a gente manter a data da escola do ser, mas não efetivaram a inscrição, né? É bonito isso, né? Então, nós estamos lá nos esforçando. Eu, Thaís, Mirella, Renatinha, que também está nos ajudando, Karina. São 3 dias no primeiro módulo e depois a semana toda no segundo módulo. Então, é um esforço muito grande que nós fazemos para poder realmente gerar esse movimento. Então, quero pedir para vocês, quem tinha assumido compromisso lá já, efetiva a inscrição. Quem ainda não fez, aproveita. Lembra que tem uma condição especial, que é quem já fez a Escola do Ser tem 50% de desconto para repetir. Quem ainda não fez, mas trouxer 2 convidados, tem a sua inscrição isenta. Então, é uma baita de uma condição para vocês, tá bom? Gente, é assim, olha. Não tem. Ah, mas quem que tem que fazer? Todo mundo. Quem já fez, repete. Quantas vezes? Só uma vez por mês. Que até arrancar, como diria o apóstolo Coraiola, até desencapetar tudo que tem encapetado, vai tempo. Tem gente que leva uns. Tem gente que leva uns 5 anos, tem gente que leva uns 10, tem gente que leva uns 15. Entendeu? Tem gente que tá desencapetando até hoje. Então, pessoal, não brinquem com isso, porque eu creio que é uma oportunidade incrível, tá bom? Então, amanhã a gente tem a live e começa oficialmente na quarta-feira. Então, dia 7, né? Que a gente começa. Essa semana é 7, 8 e 9 e o segundo módulo é no final do mês, tá bom? Qualquer coisa, chamem a Karina, ou a Thaís, ou a Mirella, que daí a gente tem todas as informações para poder passar para vocês, tá bom? Um outro ponto também importante, você já deixa marcado aí na tua agenda para você não esquecer. Nós vamos encerrar esta campanha do Jejum de Daniel e das orações no dia 17 com uma vigília. Então, vai ser no sábado, às 10 horas da noite. Vai ser uma vigília. Então, marca na tua agenda, porque eu tenho certeza que vai ser um mover, assim, muito, muito, muito especial. Lembra o que aconteceu com o Daniel e com os amigos dele depois que ele encerrou o jejum. Sabedoria,
revelação, discernimento, e é isso que nós queremos que também vai ser liberado com vocês com a entrega do jejum, tá bom? Aí, obviamente, vai ter a vigília no dia 17, então no dia 18 a gente não tem culto, tá bom? Vai ser dia 17 é teu aniversário, Ellen? Ou dia 18? Ou é hoje? Eu não tô sabendo. Ah, é dia 19. Não, perdão, Flavinha, é dia 18. Ah, então tá. Então podemos, porque com certeza vai passar da meia-noite e a gente aproveita para cantar parabéns, então. Tá bom, amados? Recados entregues. Se concentrem aí com a. Ah, e outra coisa também. Eu falei que vai empinhocando uma coisa em cima da outra, né? Mulheres, atenção, mulheres, mulheres, mulheres. Dia 7, que é na terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos um encontro das filhas de Eva. Quero todas as minhas discípulas lá comigo, tá bom? Esse encontro já tá marcado faz tempo. Na terça, às 20 horas, pelo Zoom, eu coloco o link aqui para vocês. Vai ser um tempo muito importante de crescimento, de avanço e algumas coisas também que eu quero compartilhar com vocês lá, tá? Daí isso específico para as mulheres, tá bom? Amados, que Deus abençoe todos vocês. Bora comer lentilha, grão de bico, abóbora. Ontem a Rose serviu picanha pra gente lá, só que não, né? Então, bora comer abóbora, cenoura, grão de bico, brócolis. E depois, com certeza, a gente vai ter um tempo pra gente poder fazer o churrasco. João, já tá com a data dos filhos de Adão? Ó, os meninos estão perguntando aqui. Eu nem lembro. Rafael perguntou aqui. Você lembra qual que é a data? Os homens estão mais tímidos. Ô, Flávia. Dia 13, 14 e 15 deste mês. Filhos de Eita, Adão. gente, tá aí em cima. Flávia. 13, Então depois a 14 e gente já 15. divulga já, tá bom? Flávia, eu Quem queria tá, mano? agradecer muito a oração de ontem.